Olá, meus amigos, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal Evangeliza Agora Brasil. Você ainda que não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Nosso canal ainda é um pouco novo e precisa de muitas inscrições, tá bom? Por favor, você que gosta dos nossos conteúdos, né? Se inscreva, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp. Você que é pastor, mentor de uma igreja, seja um pregador, seja aqueles que faz a obra do reino, seja um cantor, faz qualquer parte de um departamento de uma igreja, tá bom? Líder de mocidade, coordenador de escola dominical, né? Dirigente de círculo de oração, você que é regente de conjunto, tá bom? Você que faz parte do departamento da evangelização, por favor, eu quero que você compartilhe essa mensagem que nós vamos falar hoje, tá bom? Um tema muito espiritual, tá bom? Sou o evangelista Jair Jussier. Nós estamos começando esse vídeo, né, com esta música da cantora Cassiane, que tem algo a ver, vou até voltar aqui, né? Tem algo a ver com a nossa gravação de hoje, tá bom? Eu vou olhando aqui e eu creio que vai ser bênção. Nós vamos, esse hino é muito espiritual, tem algo a ver, faz uma junção, encaixa-se naquilo que nós vamos falar hoje sobre o desejo de ir morar no céu. Esse tema é de suma importância, um tema muito espiritual. Por favor, eu peço que compartilhe. Nós estamos precisando voltar à essência de um cristianismo genuíno e verdadeiro e autêntico. Tá bem? Tá bom? Nós vamos hoje falar sobre o desejo de ir morar no céu. O desejo de ir morar no céu. E hoje a referência bíblica, vamos tirar duas referências bíblicas, vamos trazer aqui. Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20. Aliás, só o versículo 20, só a partícula do verso 20. Diz assim: mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e nem roubam. Tá bom? Não ajuntai tesouro no céu, a parte A do versículo. Agora vamos para Filipenses e um versículo que bate bem direito com o tema que nós vamos ministrar hoje. Filipenses capítulo de número 3, verso 20. Diz assim, o verso 20, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 20. Tá bom? Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vou ler de novo. Mas a nossa cidade está no céu, só a parte A. Tá bom? Glória a Jesus. Vamos voltar aqui para aquilo que nós vamos ministrar hoje, tá bom? Em nome de Jesus, glórias a Deus. Aí, bati. Tá bom? Em nome de Jesus, vamos trocar de casal? Vamos passar aqui. Nós vamos hoje falar sobre o desejo de morar no céu. O desejo de morar no céu. Nós precisamos voltar, né, os nossos valores espirituais e cristãos. O desejo de morar no céu. Quantas pessoas e quantos que um dia
exalava esse gozo espiritual, essa alegria, essa essência que é morar no céu. O nosso foco maior da nossa vida cristã como salvo não tem outro foco, não tem outro propósito. A nossa meta um dia é chegar no céu, é passar um dia, como disse o evangelista Jim Swaggart, um dia passar pelos portais de pérola do céu e encontrar-se com o Rei Jesus. O nosso maior alvo e nossa maior meta é um dia morar nas mansões celestiais. Nós vamos dar um conceito aqui do que é o céu. O conceito do céu. O céu como moradia de Deus refere-se à crença em um espaço espiritual superior, onde Deus e os seres celestiais residem. A Bíblia e outras tradições religiosas utilizam céu para descrever tanto o espaço físico ao redor da terra, quanto a morada de Deus, um lugar de glória e eternidade. Relação com a espiritualidade. O conceito do céu como morada de Deus está intrinsecamente ligado à espiritualidade e à crença em um reino espiritual superior, onde os seres humanos podem alcançar a felicidade e a comunhão com o divino. Primeira coisa aqui que eu quero aqui trazer uma observação. Primeira observação aqui, já que vamos falar sobre o desejo de ir morar no céu. O que é céu? Biblicamente falando, não é nem teologicamente, precisa nem falar de besterol teológico, não. Biblicamente falando, céu, lugar onde habita Deus. O céu e a promessa que tem a Bíblia Sagrada a respeito do céu. A promessa para os fiéis. Em muitas religiões, o céu é visto como promessa de uma morada eterna para os fiéis salvos após a morte, um lugar prazeroso de gozo eterno, paz e alegria e comunhão com Deus. Lá em Timóteo, capítulo de número 1 Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 6, vai falar a glória, o que é a glória inacessível. Vai falar dessa frase, você vai ver lá a frase bem declarada da Bíblia Sagrada. A glória inacessível onde habita Deus. Que glória inacessível é essa? A afirmação de que o céu é a glória inacessível de Deus. Ou é uma ideia complexa que se encontra em várias passagens bíblicas. O Salmo 19 vai falar que o Salmo 19 vai falar que os céus manifestam a glória de Deus. Então, em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, vai falar dessa glória inacessível. O céu, eu quero aqui trazer esse ponto aqui, o céu é um lugar inimaginável. Como vamos falar do céu, né? O céu é onde a gente está aqui como salvos. A nossa jornada, a nossa peregrinação aqui, somos como os forasteiros, disse Pedro. E a nossa jornada aqui, a nossa luta aqui na terra é de um dia morar no céu. A nossa trajetória aqui não tem outra, é um dia ir para esse lugar chamado Pátria Celeste. E Jesus vai dizer em João capítulo 14 que ele vai preparar moradia para nós. O céu
é o lugar que o seu estado, o céu é o lugar onde tem o estado eterno. Quantas pessoas, meus irmãos, têm perdido o aroma, a essência de um dia morar neste lugar chamado céu. No decorrer da nossa vida cristã, muitas pessoas já não exalam esse desejo, esse anelo de um dia morar na eternidade ao lado de Cristo Jesus. Muitas pessoas estão envolvidas demais. A vida corriqueira estão fazendo as pessoas se envolver demais. Parece que as pessoas estão vivendo estão vivendo a sua vida como sua vida fosse só aqui nessa terra. Só que a nossa vida é passageira. E no decorrer dessa corriqueira, as pessoas vão se esfriando, vão desanimando. Já não tem mais aquele anelo de ir para os cultos e pensar, imaginar sobre o céu, sobre o lugar onde mora Deus, onde moram os anjos de Deus. A Bíblia diz no capítulo 3 de Colossenses, Paulo vai dizer assim: se nós ressuscitamos com Cristo, pensai nas coisas de cima e não nas coisas de baixo. Se nós ressuscitamos com Cristo, devemos logo, Paulo disse, eu vou ler aqui esse texto bastante interessante, que está em Colossenses, capítulo de número 3, olha aí, capítulo 3, Paulo vai dizer assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Então o alvo dos apóstolos e sempre foi o céu. O céu é o primordial. Qualquer coisa que ocupar o lugar do céu vai trazer problemas, vai acarretar problemas. Quantas pessoas desanimaram, esfriaram na fé de uma forma assim que a gente fica com, que eu posso falar, a gente fica vendo aquele indivíduo, aquele servo de Deus e aquela serva de Deus que um dia carregava a Bíblia e que almejava o céu, e já não é mais aquela pessoa, já não tem mais aquele quebrantamento, já não tem mais aquela sensibilidade. A primeira coisa que eu vou dizer literalmente, quando a pessoa já não tem mais o céu como alvo, já não tem o céu como a meta, como o maior propósito da sua vida, vem uma grande decadência espiritual, vai gerar um declínio espiritual. A primeira coisa é que a pessoa vai perder a sensibilidade de morar no céu, ela perde essa emoção, porque não tem como ser cristão e pensar no céu e sentir emoção. O céu é um lugar pleno, é um lugar extraordinário, é um lugar sobrenatural. É para lá que nós vamos. Nós vamos ler aqui umas coisas que notamos aqui. O foco da nossa jornada aqui na terra é um dia entrar no céu, a morada das mansões celestiais, e viver com Cristo eternamente. A Bíblia refere-se ao céu como a pátria celeste. O céu, o lugar para onde vamos, é pleno, perfeito e habita a justiça de Deus. Olha aí, é um lugar pleno, perfeito e habita a justiça de Deus. Um lugar inagualável. Só que com o passar dos anos ou décadas, muitas pessoas perderam esse sabor e vieram agora o dissabor devido a algumas adversidades, lutas e a vida em o ter
O ter logo ocupar o lugar do céu. Já não tem mais aquela essência de sentir o reino do céu, porque o céu, quando Jesus plantou o céu aqui, o céu é dividido, primeiramente, o céu como lugar espiritual, um lugar onde a dimensão é de esfera espiritual, mas tem a parte física, que é a igreja aqui, quando Jesus plantou o reino dos céus. Então, com o passar do tempo, as pessoas vão já não tendo aquele sabor, aquele prazer de ir morar neste lugar, devido às adversidades, provas, e devido com o passar do tempo, o sistema, o mundo e o pecado vai fazendo com que as pessoas comecem a se embriagar pelas coisas dessa terra, a cobiça, a avareza, a ganância, a posição, o status social, o poder aquisitivo, a ostentação e muitos outros elementos que eu poderia falar aqui. São coisas que vêm acarretando a vida do salvo a ponto dele perder a sua flexibilidade a flexibilidade da glória celestial dentro dele. Então há muitos perigos eminentes que faz com que a pessoa chegue a acarretar essas coisas, como acabamos de falar, a posição. Às vezes as pessoas priorizam mais o ministério, enfatizam o ministério e a sua igreja mais do que a morada do céu, e isso está invertendo os valores. Alguns anos atrás, não podemos generalizar, a pregação dos pregadores e as doutrinas das nossas igrejas não tinha outra. O alvo era, e a temática era o lugar que nós íamos morar. Falávamos e desejávamos o céu. Se havia pregação sobre o céu, se havia escola dominical falando do céu, as pregações eram pregações espirituais que despertavam o gozo, que gerava uma espiritualidade e aquela comunhão gostosa de ir morar no céu. E havia muitas curiosidades do salvo, como é o céu, a morada eterna, como é lá os anjos que dão glória para o único Deus que está lá. E o pensamento e a curiosidade é os seres celestiais, os anjos, pois Jesus disse que nós seremos como anjos. Então essa espiritualidade era uma coisa extraordinária. Então se havia essa curiosidade de como é o céu, se o céu, quando chegarmos lá, vamos se lembrar um do outro. Essa pergunta, nós vamos se lembrar um do outro. Eu tenho um pensamento, sim, nós vamos se lembrar com certeza. Eu creio que você um dia se encarou com uma pessoa e disse assim: eu conheço essa pessoa de algum lugar. Eu creio nesse pensamento. Lá no céu nós vamos se encontrar e vamos gozar e vamos se lembrar de que um dia nós se deparamos. E o céu aqui, eu quero aqui trazer uma observação. O céu é uma doutrina, é um assunto das últimas coisas. Então se havia essa alegria, então as pessoas estão trocando a moradia do céu por coisas supérfluas, por coisas baratas, por coisas fúteis. É um trocar de um copo de cerveja, uma noite de prazer, pelo um dia de uma festa mundana. Um troca por causa de posição e cargos diplomáticos, ou por que não dizer políticos. Então essa coisa gostosa, a pessoa vai se perdendo. Então, com o passar dos anos, décadas, muitas pessoas perderam essa coisa gostosa e maravilhosa, e a essência que habitava dentro dele.
O reverendo Napoleão Falcão disse que o céu é um lugar incomparável, o céu que eu vou morar. E o céu onde meu irmão vai morar é um céu, é um lugar incomparável, quer dizer, um lugar singular, que tem a sua singularidade. O que é singular? Não tem lugar igual ao céu. Então, para nós morarmos no céu, nós temos que olhar um na cara do um do outro. Se tem um tipo de ofensa, ninguém vai para o céu com ofensa, virando o rosto um para o outro, já aquele amor vai se acabando, a falta de perdão. Quem não libera o perdão é uma pessoa incapaz de um dia entrar pelas portas do céu, pelos portões celestial. Então aqui vai um conselho meu: perdoe o seu irmão, perdoe a sua irmã, porque nós só vamos entrar no céu com a comunhão plena, olhando um para o outro. Então as discórdias, as contendas, as competições vai fazendo com que as pessoas se degladeiem a ponto de virar ódio, virar desavença, e isso vai arrancando o amor e as pessoas sentirem o gozo, e ninguém vai para o céu sem não ser perdoado, porque no céu não entra pecado, no céu não entra pessoa que tem ofensa um contra o outro. Devemos perdoar o nosso irmão. A Bíblia diz que quem aborrece seu irmão, está lá em João, é homicida. Quem aborrece seu irmão é três coisas. Primeiro, é homicida. Segundo, quem aborrece o seu irmão anda em trevas, e quem anda em trevas não sabe para onde vai, porque os seus olhos cegaram. E terceira coisa, que quem aborrece seu irmão é mentiroso. Então são três coisas: quem aborrece seu irmão é homicida, segundo, anda em trevas, e terceiro, é mentiroso. E esse tipo de pessoas não pode entrar no céu. O céu é o lugar para o justo, onde ele vai gozar eternamente das regalias que Cristo prometeu para ele em Romanos. Nós somos herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Eu vou aqui abrir um parênteses e explicar o que é co-herdeiro. Co-herdeiro nós vamos ter direito a tudo que Jesus tem direito no reino celestial. Não, eu vou dizer novamente que eu estou te sentindo a presença do céu, e eu quero declarar que essa presença do céu vai invadir as igrejas, vai invadir as denominações, não importa qual é a sua denominação, vai invadir o seu ministério, vai invadir os seus louvores que eram carregados sob a glória do céu, pregações que a temática era sobre a glória do céu, já arrancaram essa temática, a glória do céu. Os louvores já é voltado para massagear o ego. Os louvores de hoje nós não entendemos. Parece que nós somos inimigos um do outro, e quem vai para o céu não é inimigo do outro. Nós somos irmãos, e se nós somos irmãos, nós vamos morar no céu. Então os louvores de hoje nós entendemos, é como se eu estivesse em cima de uma plataforma e meu inimigo vai estar lá embaixo, e isso está invertendo os nossos valores. O nosso alvo é a glória celeste, e vamos perdoar uns aos outros, porque assim nós vamos ter direito, que Jesus teve o direito, tem direito. Nós somos herdeiro de Cristo, co-herdeiro de Deus e do reino celestial. Literalmente, co-herdeiro é que você vai ter o mesmo direito o que Cristo tem lá no céu. Então, o reverendo Napoleão Falcão diz que o céu é um lugar incomparável. Qualquer nação ou país, qualquer nação ou país mais lindo que tiver nessa terra, para o céu, disse o reverendo, qualquer país ou nação, por mais que ele seja o mais lindo, seja da Europa, da América do Norte, das Américas, seja de
de qualquer continente, o país ou nação, que seja mais linda que for, que seja o retrato mais bonito, para o céu, disse o reverendo Napoleão Falcão, é lixo para o céu. As pessoas perderam aquele temor e tremor de morar no céu, devido à vida corriqueira generalizada, desenfreada pelo materialismo. As pessoas estão esfriando na fé, já não tem mais aquela essência, já não tem mais, sente mais alegria. Mas eu quero declarar e profetizar que a alegria do céu vai ser restabelecida na sua vida cristã. Desanimaram para ir ao céu. Antigamente, falar do céu exalava um quebrantamento. Olha, falar do céu, quando os crentes se encontravam um com o outro e falavam do céu, havia aquele quebrantamento profundo. As igrejas, o cerne das igrejas era isso. O cerne das igrejas não era outra coisa, era o de frequentar a igreja. Era só um pensar no céu. Cada um tinha seu pensamento de como era o céu. Havia-se choros, lágrimas quando falava do céu, ou a pregação quando falava-se do céu. Havia choros e lágrimas quando os pregadores falavam dos mistérios que era a moradia do céu. Havia-se uma fé bem genuína, espiritual e autêntica. Cada salvo tinha a sua imagem do céu, uma curiosidade de como é o céu. Apesar de ser um lugar inimaginário, a comunhão da igreja não é outra. E se relacionarmos para esperar um dia morar no céu. Quando havia morte de um salvo, o culto fúnebre, por mais que o irmão ou irmã se encontrasse dentro de um caixão, mas havia aquela profunda esperança de que o irmão ou irmã tinha entrado no céu para viver com seu Senhor. Que essa essência seja restaurada a cada igreja, a cada ministério, servo ou serva de Deus. Que a presença do céu venha a ser primazia na vida do salvo. E a recomendação bíblica é ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E nós vamos falar aqui sobre o retrato do céu. Algumas coisas do retrato do céu. Primeiro, o retrato do céu é a glória de Deus. Segundo, o retrato da glória o retrato do céu está lá em Apocalipse 19. Os portões eram de muros. Terceiro, as pedras preciosas e jaspe. Quarto, o rio da água da vida. Quinto, a árvore da vida. Sexto, ruas de ouro e puro cristal. Aqui eu estou falando da retrato do céu. Agora vamos falar de 3 grupos de pessoas que vão entrar no céu. Primeiro, os que nasceram de novo. 3 grupos de pessoas que vão entrar no céu. Os que nasceram de novo. Segundo, e não amaram as suas vidas até a morte. O segundo grupo de pessoas. E terceiro, os que perseveraram até o fim. Amém, meus irmãos? Agora vamos falar sobre os nomes do céu e vamos concluir aqui que essa glória de exalar o perfume do céu venha a ser dominada, a ser restaurada, restabelecida no seio dos cultos das igrejas cristãs. Os nomes do céu que eu encontrei na Bíblia se chama Cidade Santa, Reino dos Céus, Pátria Celeste, Reino Celestial, Reino do Filho do seu amor. Outro nome dado ao céu, Nova Jerusalém, Cidade do Deus vivo e a Jerusalém Celestial, que desce do céu. A Bíblia ela vai revelar o céu como a Nova Jerusalém que desce do céu. Capítulo 21, versículo 1 de Apocalipse. Receba essa palavra, que o céu venha manifestar a essência dentro das nossas vidas.
Nosso foco da nossa vida cristã é um dia ir morar nas mansões celestiais. Que essa mensagem possa corroborar e que o céu venha corroborar o nosso coração. Amém? Fique com essa palavra simples e objetiva. E Deus te abençoe. Que você venha ser corroborado. Que os pregadores e cantores coloquem a temática, os seus louvores, cantores e cantoras. Coloque lá a glória do céu. E eu quero profetizar que vai estar restabelecida aos louvores sobre a glória do céu, e a pregação e os nossos cultos serão resplandecidos com a glória do céu e com a temática, com as pregações e as preleções serão a glória do céu, porque o nosso alvo e a nossa meta não é outro, é ir morar no céu ao lado de Cristo. Não importa se você quer ver Abraão, ver Isaac, Jacó, ver o patriarca Jó. Eu tenho um desejo de um dia fazer perguntas a Elias. Mas a maior pessoa que nós vamos um dia abraçar com ele e estar com ele para todo sempre é Jesus. Mas eu quero sim um dia agradecer pelo que Elias fez aqui. Para mim foi um dos maiores profetas que eu vou fazer pergunta quando estiver na eternidade. E o céu é um lugar onde você vai fazer muitas perguntas, porque o céu é um lugar eterno, onde a gente vai morar em milhões e milhões, e bilhões e bilhões, e trilhões de séculos. É um lugar que nunca vai se acabar. Não troque esse lugar por coisa supérflua. Agarra aí essa promessa. Nós vamos morar no céu, eu e você. Amém? Receba essa palavra simples e objetiva, em nome de Jesus. Seja impactado e compartilhe nos seus grupos do WhatsApp. O nosso canal é Evangeliza Agora Brasil, evangelista Jailson Jussier. Amém?